Bom dia, turminha da Cecília! Tudo bom com vocês? Professora Bibi, de Matemática e Geometria. Hoje a nossa aula será de geometria, tipos de ângulos. Estudaremos então os ângulos congruentes. Olha o sinalzinho de congruência aqui. Quando um ângulo é congruente, verifique aqui, meus amores, quando dois ângulos são considerados congruentes. Olha, dois ângulos são considerados congruentes quando possuem a mesma medida. Este ângulo aqui, QRP, ele mede 120 graus. E este ângulo MOA mede também 120 graus, a mesma medida, a mesma abertura. Por isso que são congruentes. Congruência quer dizer o quê? Igualdade, eles são iguais. Olha só como que nós iremos representar o ângulo QRP é congruente ao ângulo MOA, beleza? Então, ângulos congruentes são aqueles ângulos que apresentam a mesma medida. Temos aqui outro exemplo de ângulo, que são os ângulos consecutivos. O ângulo será consecutivo quando possuir dois ângulos com o mesmo vértice, olha só, partindo do mesmo vértice e pelo menos um lado em comum. Nós temos os ângulos AOC, observe esse ângulo aqui, AOC, e este ângulo COB, são consecutivos. Por que são consecutivos? Temos aqui esse lado aqui, ó, temos o mesmo vértice, que é o vértice O, olha só, o mesmo vértice O e O aqui. E temos esse lado OC, observem, esse lado OC pertence tanto ao ângulo AOC quanto ao ângulo COB. Observe também aqui, olha, dá para ver OC e CO. Observaram? OC e CO, que no caso representam o quê? O mesmo lado. Ok? Então, que são ângulos consecutivos? Dois ângulos com o mesmo vértice, nesse caso o vértice é O, e pelo menos um lado em comum. Esse lado, neste caso aqui, é o lado OC, ou CO, que é a mesma coisa, ok? Agora vamos para o terceiro tipo de ângulos que estudaremos hoje, que são os ângulos adjacentes. Dois ângulos são adjacentes quando são consecutivos. Observar aqui, até aqui, são adjacentes quando são consecutivos. Só parando um pouquinho. Os ângulos consecutivos, eles são aqueles que têm o mesmo vértice e pelo menos um lado em comum, ok? Agora, adjacentes também tem que ter o mesmo vértice e pelo menos um lado em comum. Porém, os ângulos adjacentes são um tipo especial de ângulos consecutivos. Por quê? Porque eles não possuem pontos internos comuns. Ok? Eles não possuem pontos internos comuns. Vamos verificar aqui nessa representação. Olha, os ângulos COB, está vendo essa região interna pintada? Beleza, estão vendo aqui direitinho. E AOB, este ângulo maior aqui, possui pontos internos comuns. Observe aqui o ponto interno comum, tá certo?
Então, nesse caso aqui, eles dois são consecutivos, mas por ter ponto interno comum, eles não são adjacentes, porque para ser adjacente tem que ser consecutivo, porém sem nenhum ponto interno, sem nenhum ponto dentro aqui. E neste ângulo aqui, AOC, nós temos o ponto C. Se nós temos esse pontinho C aqui, ele continua sendo, nesse caso, consecutivo, porque tem o mesmo vértice, ok? E tem o lado OB, o lado aqui OB, que é comum, tá certo? Eles dois são consecutivos, mas não são adjacentes, tem pontos internos comuns. Olha só, aqui AOB, nós temos esse ponto aqui C presente. Então, no caso, ele deixa de ser adjacente. Mas verifique agora os ângulos. AOC, o ângulo AOC. Observaram esse pequeno aqui? Vocês estão vendo algum ponto interno nessa abertura branca aqui, nessa abertura angular? Estão vendo algum ponto aqui? Não, né? Beleza. E o ângulo COB, COB. Observe essa região que está pintada. Dentro dessa região, tem algum ponto? Aparece algum ponto? Aqui não apareceu, no AOC. E no COB apareceu? Não, também não apareceu nenhum ponto interno, nem em AOC, olha a região branca, não há. COB, essa região pintada, também não há pontos comuns, pontos internos comuns. Por isso, eles são denominados ângulos adjacentes. Beleza? Ângulos adjacentes são os ângulos consecutivos, porém sem nenhum ponto interno comum, nenhum ponto interno, nenhum ponto dentro da abertura angular, ok? Estamos aqui mais uma vez, COB, olha, COB. E AOB, nós temos esse pontinho aqui dentro. Por isso que ele é, no caso, consecutivo, mas não é adjacente. Olha só, todo ângulo adjacente, ele é consecutivo. Todo ângulo adjacente. Mas nem todo ângulo consecutivo vai ser adjacente, porque para ser adjacente não pode possuir ponto interno comum, ok? Então vamos para frente. Vamos verificar os tipos de ângulos estudados aqui nessas duas retas, formando o que? Retas concorrentes. Por quê? Porque há ponto de interseção. Essas duas retas, observe que elas formaram ângulos aqui, ó, 4 ângulos bem visíveis. Então, vamos para o primeiro exemplo aqui, que são os ângulos congruentes. Lembram dos ângulos congruentes? Olha, possui a mesma medida. Possuem a mesma medida. Eu encontrei aqui esse ângulo AO, olha só, AOB. Estão vendo que a abertura ela está pintada de azul? E nesse outro ângulo oposto a ele temos DOC. DOC também está pintado de azul, ou seja, representa a mesma medida. Então, eles são ângulos congruentes, os ângulos aqui. AOB é congruente, olha o sinalzinho de congruência, é congruente ao ângulo COB, porque possuem a mesma medida.
Aqui também dá para extrair o ângulo COB. Observa aqui, olha, COB. Então, vamos escrever aqui COB. Ele vai ser o quê? Vai ser congruente a esse que está oposto a ele. Veja que está pintado da mesma cor, ou seja, representa a mesma medida. Temos DOA ou AOD, tanto faz, tá certo? AOD, AOD. Então, verifiquem que aqui nós encontramos dois pares de ângulos congruentes. Dois pares de ângulos com uma mesma medida. Essa medida é exatamente igual a esta e esta medida é exatamente igual a esta. Então, nessas retas aqui, conseguimos encontrar ângulos congruentes. Vamos verificar se iremos conseguir encontrar ângulos consecutivos. Lembrando que os ângulos consecutivos possuem o mesmo vértice e pelo menos um lado em comum. O mesmo vértice e pelo menos um lado em comum. Então, verifique o ângulo AOB. Olha só. AOB, observar aqui, e agora BOC, AOB, BOC. Já dá para ver que aqui, esse lado OB, pertence tanto ao ângulo AOB quanto ao ângulo BOC, observaram? Então, por isso que eles são consecutivos, porque partem do mesmo vértice. Olha o vértice aqui, ó. Então, partiram do mesmo vértice e também tiveram um lado em comum. Qual o lado em comum aqui? OB. Observaram? O mesmo lado. Então, os ângulos consecutivos, eles partem do mesmo vértice, tem um vértice em comum e pelo menos um lado em comum. Temos mais um exemplo aqui de BOC. Olha só. BOC. Estão observando? E temos aqui BOD. BOD. Então, BOC e BOD. Por que que eles são, no caso, consecutivos? Observem, o mesmo vértice e aqui um lado em comum, ok? Então, por isso que são consecutivos. Agora vamos analisar os ângulos adjacentes. Lembrando que ângulos adjacentes são ângulos consecutivos e não possuem pontos internos. Vamos de novo analisar esses dois ângulos consecutivos aqui, ok? Temos aqui esse ângulo AOB, ele é consecutivo, não tem nada interno aqui. E temos também BOC, também não tem nada interno, então eles dois também são o quê? Adjacentes, consecutivos e adjacentes. Esse mesmo par de ângulos consecutivos também são adjacentes porque não tem pontos em comum. Agora vamos analisar BOC, olha só, BOC, estão analisando? BOC e BOD. No BOD, observe que tem esse aqui dentro. Observaram? Na região interna, na região de dentro do ângulo BOD, nós temos um ponto aqui, ou seja, este par de ângulo aqui, ele é consecutivo, mas não é adjacente. Vamos analisar, então vamos verificamos então que esse par aqui, ele é
consecutivo e ele é adjacente porque dentro, na região interna, não há pontos internos, ok? Não há pontos internos comuns, ok, meus anjos? Comuns, não esqueçam disso. Vamos para frente. Antes de prosseguir, não podemos esquecer desses dois tipos de ângulos já vistos aqui, ó. O ângulo reto. Que são ângulos retos? São aqueles que medem exatamente 90 graus, o ângulo reto. Olha só o símbolo do ângulo reto aqui, medem 90 graus. Quando observarem ângulo reto, já sabem, mede 90 graus. E o ângulo raso também, que nós vamos estudar, vamos relembrar muito nesse assunto. Ele já foi estudado. O ângulo raso, diferentemente do ângulo reto, mede 180 graus. É o dobro do ângulo reto, 180 graus. Então, vamos para bissetriz de um ângulo. Quando estivermos revisando todo o assunto, vamos estudar a bissetriz. Observe aqui. Qual o valor de x? Olha só, observar esse desenho? Esse desenho aqui, ele representa um ângulo o quê, meus amores? Sem precisar de transferidor. Dá para eu saber qual a medida total aqui, ó, deste ângulo? Dá para eu saber a medida total? Sim, vale quanto? 90 graus. Muito bem. É um ângulo reto. Se é um ângulo reto, mede 90 graus. Observe aqui, ó, ângulo reto e aqui o ângulo reto. Então, para eu encontrar o valor de x, vamos fazer uma equação. Temos aqui, se eu somar x, esse ângulo, mais este ângulo aqui, que é 2x, eu vou obter quanto? Muito bem, 90 graus. X mais 2x, esses dois pedaços aqui, esses dois ângulos somados, iremos encontrar 90 graus. Agora, x mais 2x. Verifique que quando não aparece o coeficiente numérico, sabemos que ali tem o número 1. Então, 1 mais 2 vai dar 3 e conserva a parte literal. Conserva a incógnita. 3x que é igual a 90. Isola o x. Repete aqui o segundo termo e o 3 vezes o x, o 3 que está multiplicando, desce dividindo. Teremos o que? X, 90 dividido por 3. Quanto que vai dar 90 dividido por 3? 30 graus. X vale 30 graus. Olha só. Aqui x igual a 30 e x igual a 2 vezes o x. 2 vezes o 30 vai dar 60. Confere. 30 mais 60, 90. Observaram? Agora vamos para a bissetriz. Olha só. A bissetriz vai ser sempre essa semirreta aqui que vai cortar um ângulo em dois ângulos exatamente iguais. Então, a bissetriz é essa semirreta que corta o ângulo em dois ângulos iguais. Vai partir exatamente o ângulo ao meio. Partir o ângulo ao meio. Bissetriz parte o ângulo ao meio, ok? Então, nós temos aqui, já sabemos que essa aqui toda é 90 graus, esse ângulo 90 graus. E aqui x igual a x, porque é uma bissetriz. Partiu esse 90 graus ao meio. Para eu encontrar o valor de x, eu vou pegar o quê? X mais x,
que é igual a 90, que vai dar 2x, que é igual a 90, que vai ser 90 dividido por 2, que nós temos 45, ou vocês já façam direto aqui, ó. Aqui eu tenho 90. Então, a metade de 90 vai ser 45 graus, ok? Bissetriz, olha só, divide. Não esqueçam, registre toda essa aula no caderno de geometria. Não esqueça, divide o ângulo ao meio, ok? Divide o ângulo por 2, divide o ângulo ao meio, é a nossa bissetriz. Temos aqui este ângulo aqui, que ele está formado e nós sabemos que a medida geral dele vai ser de 180 graus, é um ângulo raso, mede 180 graus, é o dobro do ângulo reto. Para eu encontrar esse resultado aqui, eu posso fazer essa medida mais essa que vai dar 180, uma equação. Olha, 3x mais x mais 5x, que vai dar 180. Olha a abertura deste ângulo e deste ângulo. Gente, observando, dá para verificar a diferença, que é o ângulo de 90 graus e esse aqui é o ângulo de 180 graus. 3x mais 1, 4x. 4x mais 5, teremos 9x, que é igual a 180 graus. X vai ser quanto? X vai ser 180 dividido por 9. Opa, não é por 90 não, meus anjos, é por 9. Esse 9 aqui que está multiplicando, desce dividindo. 180 dividido por 9, dá quanto? Muito bem, parabéns para quem disse 20 graus. X equivale a 20 graus. Aqui tá pedindo qual o valor de x, mas se você quiser saber a medida de cada um, olha, 3 vezes o x. X vai ser quanto? 20. 3 vezes o 20, aqui nós temos então 60. Aqui eu já sei que x vale 20. E aqui eu tenho o quê? 5 vezes o x, que vai ser 100. 60 mais 20, 80. 80 mais 100, 180 no geral. Mais um exemplo aqui, entrando a bissetriz. Este ângulo todo mede quanto, meus amores? Parabéns, é um ângulo raso, então ele mede 180 graus. Olha, a bissetriz cortou 180 ao meio, dividiu por 2. X é igual a x. Eu posso fazer através de uma equação, fazendo x mais x, que é igual a 180. X mais x vai ser 2x, que é igual a 180. X vai ser igual a 180. O 2 que está multiplicando desce dividindo aqui. Teremos, então, 90 graus. Ok? Mas também eu posso fazer direto. Olha, eu tenho um ângulo raso, eu sei que é 180. Então, eu só basta dividir 180 por 2, encontrando 90 graus. Observaram? Amores, não esqueçam, registra tudo isto no caderno de vocês. Vamos para frente? Ok, meus anjos, mais um exemplo aqui. Temos retas perpendiculares. Observe que retas perpendiculares são retas concorrentes, porém vão formar ângulos de 90 graus.
ok? São retas concorrentes que irão formar ângulos de 90 graus. Olha o símbolo aqui. Então, o que são retas perpendiculares? São retas concorrentes que vão formar ângulos de 90 graus, ok? Então, vamos para frente. Temos aqui um exemplo. Quanto que vai valer 2x? Eu tenho aqui. E tenho x que é igual a x que é igual a x. Temos retas perpendiculares aqui. Perpendiculares quer dizer o quê? Que formam ângulos de 90 graus. Então, qual vai ser o valor desse x aqui? Qual vai ser? Parabéns, 90 graus. E aqui? Também 90 graus. Aqui também 90 graus. Aqui também 90 graus. Observaram? Cada medida que expressa equivale a 90 graus. São ângulos o quê? Congruentes. São ângulos que têm a mesma medida. Ângulos congruentes. Mas eu quero saber qual o valor de 2x. Se um x é 90, 2x vai ser o quê? 2 vezes o 90, que vai dar quanto, meus amores? 180, ok? Agora temos aqui mais um exemplo, um pouquinho mais complexo. Eu quero saber qual o valor de x aqui. Quero saber qual o valor de x. Observe aqui que nós temos retas perpendiculares. Olha só, esta aqui vamos chamá-la de A e esta aqui de B. Essas duas retas, elas são perpendiculares, ou seja, formou ângulos de 90 graus. E temos aqui uma bissetriz. O que é bissetriz? Que dividiu este ângulo aqui e este aqui, porque olha só de onde que ela partiu. Ela dividiu ao meio. Então, vamos parte por parte. Esse pedacinho aqui vale quanto? Vou chamar minha bissetriz de C, tá bom? Esse pedacinho vale quanto? 90 graus. Muito bem. Se partiu da bissetriz, você vai pegar 90 e dividir por 2. Teremos quanto? Muito bem, 45 graus. Aqui vai ser 45, aqui 45 graus, aqui também 45 e aqui também 45 graus. Pronto, já encontramos 4 medidas. Agora eu tenho essa aqui que vale 30, certo? Mas veja só, daqui até aqui eu tenho outro ângulo de 90 graus. Outro ângulo de 90 graus. Se aqui é 30, meus anjos, qual vai ser o valor desse ângulo aqui? Você quer? Olha, ele todo, daqui, essa região daqui até aqui mede 90. Se aqui é 30, pegaremos 90 menos 30, que vai ser quanto? Parabéns, 60 graus. Aqui eu terei 60 graus. Já encontrei mais uma medida. Sobrou mais essa medida aqui. Alguém sabe me dizer qual vai ser essa medida? Parabéns, 90 graus. Já encontrei. Observe. Então, nós temos aqui 90, mais 90, mais 90, mais 90. Essa medida toda aqui, cada uma delas equivale a 90 graus. Não esqueçam de registrar também essa parte no caderno de vocês. Caderno de geometria, ok? Qualquer dúvida no meu privado. E para, lógico, treinarmos mais um pouco este assunto, iremos fazer uma atividade que estará explicada, estará discriminada abaixo na nossa agenda. Beijinhos e bom dia!